Vamos juntos caminhar para a eternidade. Feliz de ter você aqui. Tenho certeza que o Senhor quer falar contigo através dessa mensagem. Fica comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado. Se você ainda não me conhece, a minha missão aqui é caminhar contigo rumo à eternidade com Deus. Meu propósito aqui é compartilhar testemunhos, experiências que eu já tive com Jesus, com o objetivo de ser uma ponte, de ser um farol que aponta para Ele, para que você chegue ainda mais perto dele. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, tem mais vídeos por aqui, onde eu já conto vários testemunhos. Fica super à vontade, tenho certeza que você vai ser abençoado. Domínio próprio. Eu queria ler 2 versículos aqui com você. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22-23. Como a cidade com os seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Vou ler de novo esse, hein? Como a cidade com os muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Provérbios 25:28. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre domínio próprio. Esse assunto é muito sério, é muito necessário nos nossos dias. Nós precisamos ter domínio próprio sobre todas as coisas, para que a gente não seja dominado pelas coisas que estão na nossa volta, para que a gente tenha o poder, a liberdade de escolha que Jesus já nos deu. Jesus veio para nos dar vida, né? E vida com abundância. Isso significa liberdade. Então nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos livres em Jesus. Jesus nos libertou. Então nós não temos mais o pecado nos dominando. Nós temos o livre acesso, a livre escolha sobre as nossas decisões. Mas às vezes nós ficamos reféns de novo, nós ficamos presos na prisão mental da nossa mente e nos deixamos dominar pelas situações, pelas coisas da nossa vida, só por causa da falta de domínio próprio. Ou seja, quando eu mesmo não tenho controle sobre as minhas emoções, eu não tenho controle sobre o meu dinheiro, sobre as minhas vontades, eu não tenho domínio sobre a minha mente. E essa capacidade, esse fruto, quem nos dá é o Espírito Santo. Ele é capaz de colocar domínio próprio aqui dentro. Eu quero ler um outro texto que está em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então existe uma diferença entre nós sermos tentados de fazer a nossa vontade da nossa mente, e entre nós fazermos. A palavra está dizendo aqui que a tentação pode vir, mas vai depender da nossa escolha aceitar cair nessa tentação ou não. E a falta de domínio próprio está muito ligada com isso, porque eu posso ter vontade de fazer algo, mas se eu não fizer, eu tive domínio próprio. Um exemplo bem clássico, né, que a gente ouve sempre por aí. Quando nós somos crianças, às vezes a gente tem algumas privações. Um exemplo muito claro, que a gente até já ouviu até de grandes empresários falando sobre isso, de terem tido uma infância muito pobre, humilde, por exemplo, andarem descalços enquanto tinham colegas que andavam com tênis da época. Isso pode gerar um trauma emocional desde a infância lá. Aí a pessoa cresce, começa a trabalhar e aquele trauma, aquela lacuna que ficou aberta lá atrás, emocionalmente, de não ter dinheiro para comprar um tênis, a pessoa começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro e começa a fazer coleção de tênis, comprando tênis sem necessidade, porque o emocional dela ainda está lá atrás, preso na prisão mental. Inconscientemente, o adulto se vê ainda como aquela criança lá de trás, ou que não tinha comida suficiente, ou que faltava alguma coisa assim, e hoje, quando é adulto, compra compulsivamente para saciar esse trauma mental lá da infância, onde a pessoa ainda se sente dominado por isso. Então vamos lá, você não é mais criança. Glória a Deus por isso. E eu tenho uma ótima notícia para ti. Antes de subir ao céu, Ele prometeu que deixaria aqui conosco um Consolador, nosso amado amigo Espírito Santo. E Ele é o próprio
responsável por nos dar domínio próprio, né? Por colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, o domínio próprio para que nós consiga decidir sobre as nossas emoções. Ele vem para dar direção prática na nossa vida, né? Para que a gente consiga. Ele é o nosso mentor na Terra, né? Hoje em dia muito se fala sobre isso. As pessoas precisam de um mentor para direcionar o que elas precisam fazer. O Espírito Santo é isso, ele é o nosso mentor. Ontem, hoje e eternamente, sempre vai ser. Mas aí você pode estar pensando, mas por que eu preciso de domínio próprio? Eu consigo me controlar, eu faço o que eu quero, não sou preso, não sou escravo, coisa nenhuma. Mas primeiro de tudo, nós precisamos de domínio próprio para não pecar contra Deus, para não transgredir contra Deus, porque o pecado também é emocional. O pecado também é uma falta de controle, de domínio próprio na nossa mente que nos faz pecar, que nos faz decidir, que não nos faz frear na hora de fazer as coisas. Então o domínio próprio já começa por aí, ele nos ajuda a evitar de pecar. Até porque a maldade, a violência, a ira, a inveja, tudo isso vem à tona com a falta de domínio próprio. Nós precisamos disso. Aí me diz, como que eu posso viver em sociedade e controlar as minhas emoções sem o domínio próprio? Sem o Espírito Santo. Talvez seja por isso que nós vivemos uma sociedade tão conturbada, onde as pessoas são tão desequilibradas, que cometem violências, que cometem maldades sem tamanho, cometem várias coisas assim, sem conseguir se controlar, sem conseguir ter o domínio próprio na sua vida. Seja numa parte financeira também, onde a pessoa compra sem pagar, né? Tudo pode estar diretamente relacionado com um trauma lá da infância que você precisa decidir, que já passou, que já acabou, que você já é livre em Jesus e que agora você pode ter o domínio próprio através do Espírito Santo, através da ajuda do Espírito Santo. Quer ver como isso te afeta diretamente? Vou dar alguns exemplos aqui da pessoa que tem falta de domínio próprio. Assistir televisão, por exemplo. A pessoa senta no sofá para assistir televisão e não vê a hora passar. Isso é falta de domínio próprio. Imagina, o seu tempo é precioso, você tá ali há 5, 6, 7 horas olhando televisão. A mesma coisa com as séries, né? Tem gente que não consegue olhar um capítulo por dia de uma série. Tem que olhar os 8 capítulos, por exemplo, tudo numa vez só. Gente, isso é falta de domínio próprio. Você não consegue se controlar e olhar um capítulo por vez. Você precisa olhar tudo até o final. Você precisa aprender a se controlar. Alimentação é outro ponto fundamental. As pessoas hoje em dia comem desenfreadamente e às vezes até pecam comendo, né? Pecado da gula. E às vezes é um trauma lá da infância que passou fome ou alguma coisa do tipo que não consegue se controlar. Você precisa dentro de você decidir, escolher, controlar a sua mente, pedir para o Espírito Santo o domínio próprio na sua vida. Agora a gente tem muito telas, né? Também o consumo de telas excessivamente, incontrolavelmente, é falta de domínio próprio. Se eu coloco, por exemplo, que eu vou olhar meu celular 15 minutos aqui para me atualizar das coisas, quando vê passou 3 horas, eu não tô tendo domínio próprio. Tô sendo levado, tô sendo escravo por aquilo que me domina. Um outro exemplo também bem comum, quando a pessoa responde de cabeça quente, fala bobeira, depois se arrepende, é porque não conseguiu controlar sua ira. A Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pecai-vos. A gente pode se irar, é normal da nossa natureza se irar, mas quando a gente age com a ira, a gente tá pecando. E a gente tá tendo falta de domínio próprio. Um outro exemplo triste também, né? Violência com filhos. Quantas pessoas no momento da ira, no momento da raiva, acabam descontando as suas explosões, batendo nos filhos com violência? Gente, isso é falta de domínio próprio. Eu tô sendo completamente dominado pelas minhas emoções. Eu tô sendo completamente dominado pela raiva, pela ira. E não estou tendo domínio próprio. Isso é muito importante, além de gerar traumas nos seus filhos. Dirigir embriagado ou em alta velocidade também. Isso também é uma falta de domínio próprio. A preguiça, dormir demais, sem ter hora para acordar. Quando passa já do momento de descansar e a pessoa dorme excessivamente, né? Gente, nosso tempo é muito precioso para isso. Comprar o que não precisa e muitas vezes com o dinheiro que não tem. Meu Deus, isso é muito sério na parte financeira. Nós vemos muito nas estatísticas só aumentando das pessoas endividadas e que o número de devedores só aumenta. Isso são pessoas que muitas vezes estão comprando compulsivamente
sem realmente estar precisando. Comprar uma coisa porque tu precisa é uma coisa, é uma necessidade, né? Mas quando nós compramos para satisfazer um momento, uma emoção mal curada, nós não estamos sendo controlados pelo Espírito Santo, nós não estamos tendo domínio próprio da nossa mente. Um exemplo bem comum, a mulher brigou com o marido e vai pro shopping fazer compras para esparecer. Não é vai esparecer não, vai estar lá comprando emocionalmente ferida. Outra coisa que demonstra falta de domínio próprio também, tomar decisões por emoção, sem um planejamento prévio, sabe? Comprar uma coisa cara, sem um planejamento, sem uma decisão bem pensada, racional. Quando você faz isso sem pensar direito e depois até às vezes se arrepende, é porque você fez sem domínio próprio. Você não conseguiu controlar a sua emoção, a sua ansiedade para comprar aquilo, que acabou passando dos limites. Outra coisa também, vícios, apostas. Gente, isso é uma grande falta de controle emocional, uma grande falta de domínio próprio. Quando você fica naquele ciclo, né? Seja de um vício, seja de apostas, seja de jogos, você tá naquele vício, naquele ciclo que não tem fim, até que você é despertado e consegue se parar e consegue se controlar. Mas são coisas que dificilmente você consegue controlar a sua mente. Você precisa ter domínio próprio, se estabelecer objetivos em cada uma das coisas que você vai fazer. Por exemplo, se amanhã eu vou acordar às 8 horas. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o possível para acordar às 8 horas. Preciso fazer uma compra e essa compra, já planejei antes, essa compra não pode passar de R$1.000. Então eu não posso passar desses R$1.000. Eu preciso estabelecer limites para minha mente para que eu consiga agir com domínio próprio. Quando eu não me organizo, quando eu não planejo, quando eu não penso antes de agir, eu estou muito suscetível a errar, a deixar ser escravizada pela minha emoção, deixar isso me dominar. Uma outra coisa triste também, brigas, fofocas, sabe? A língua afiada, a Bíblia fala sobre isso também. Numa multidão de palavras é muito fácil transgredir contra Deus. Então, quanto mais eu falo, quando eu tô falando sem parar e às vezes até fofoca, eu tô pecando contra Deus. Também é uma falta de controle nossa. Nós precisamos, meu Deus, o Espírito Santo é o melhor termômetro para isso. Porque em todas essas coisas aqui, Ele é capaz de nos ajudar a nos controlar. Ele é capaz de colocar em nós domínio próprio e nos ajudar a nos controlar. Mas nós precisamos querer também, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, que é pedir a ajuda, a mentoria do Espírito Santo para que Ele nos ajude a adquirir o domínio próprio. Isso afeta até a nossa saúde, porque muitas vezes nós podemos ter algum problema de saúde ou alguma coisa, alguma restrição médica e nós burlamos isso. Quando nós fazemos isso, nós também estamos exercendo falta de domínio próprio. Já foi constatado que uma pessoa diabética, por exemplo, deve evitar açúcar. Eu vou lá e consumo açúcar em excesso, eu não estou me controlando, eu estou sendo negligente. E cá pra nós, vou confessar meu pecado aqui. A minha dificuldade com o domínio próprio sempre foi a comida. E talvez até faça sentido, né, pelos traumas de infância, ter pouca comida ou comer coisas assim muito simples. Hoje em dia, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu queria gastar dinheiro comprando as comidas que eu tinha vontade de comer quando eu era criança. E isso não é errado quando a gente faz consciente, né, sem excessos. E eu pude provar de 2 experiências que eu precisei ter domínio próprio com a comida. É claro que isso é uma coisa diária, né? Que a gente vai precisar sempre ter o domínio próprio. Quando eu engravidei, das 2 vezes que eu engravidei, eu engordei mais de 20 quilos. E nas 2 vezes, a criança nascia bem bela lá e lá estava eu naquele processo de voltar ao meu peso original. E aí eu fazia as dietas, né? Exercício, dieta. Então, isso foi muito difícil pra mim nas 2 vezes que eu precisei passar. Mas nas 2 vezes, com a ajuda do Espírito Santo, eu consegui ter o domínio próprio. Ao invés de repetir a comida, comer 2 pratos de comida, comia 1 e não precisava me passar nos excessos. Então foram 2 experiências que eu consegui exercer o domínio próprio. Uma outra coisa que eu venci também com o domínio próprio, tô confessando meus pecados aqui, também foi falar demais, sabe? Eu sempre falei muito. Sempre falei, sempre fui muito sincera, sempre fui muito de dar a minha opinião. E eu passei por uma experiência que a gente ficou num retiro espiritual e eu fiquei 3 dias
sem falar. O retiro, sim, era de silêncio. E eu fiquei 3 dias naquele silêncio interior, só eu e Deus. E foi muito profundo. Depois daquela experiência, eu não fui mais a mesma. Foram 3 dias assim onde eu fui forçada a refrear minha língua, a falar menos, a ouvir mais. Então nesses 3 dias eu fiquei só ouvindo e falei, né, só em oração com o Senhor, só em pensamento mesmo. E foi muito bom, foi muito, muito bom. Até hoje eu vejo os frutos disso quando eu tô numa conversa e eu consigo me controlar para não ficar falando o tempo inteiro, deixa outra pessoa falar. Gente, isso é vida, domínio próprio é vida. Nós precisamos disso, todos nós precisamos disso. O domínio próprio também é bom com jejuns. Nossa, Jesus ensinou a gente a fazer vários jejuns. O jejum é muito bom, o jejum é edificante. É consagração ao Senhor, seja jejum de comida, seja jejum de telas, seja jejum de silêncio, como eu falei. O jejum é um lugar incrível, onde a gente acessa a presença de Deus de uma forma diferente. Se você ainda não conseguiu fazer jejum, e também é uma prova de domínio próprio, né? Porque nós precisamos ficar sem determinada coisa. Então nós já testamos isso também. Se você nunca teve experiências com jejum, eu te convido. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que a gente vai falar mais sobre. Mas o jejum é um lugar incrível na presença de Deus. Queria ler também um texto que está em 2 Pedro 1, fala assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Olha só que importante, né? O domínio próprio começa lá no início e no final o resultado é amor. Nós precisamos trabalhar o domínio próprio para que nós possamos ter o conhecimento de Deus. Um outro versículo em 2 Timóteo 1,7 fala assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meu Deus, o Senhor te deu um espírito de equilíbrio, meu filho. Então viva com domínio próprio, que o Espírito Santo tá aqui, ó, pronto para te dar. Não seja mais escravo das suas emoções, não seja mais dominado pelas suas emoções. Deixa que o Espírito Santo te ajude a organizar as suas emoções, a controlar o seu temperamento. Olha, por mais disciplinado que você seja, não tem como adquirir isso sem a ajuda dele, porque isso não está à venda. É só o Espírito Santo que pode te fazer isso. Só o Espírito Santo que tem o poder de colocar domínio próprio dentro de você. E é tão simples, né? Não custa nada, é só você pedir pra ele. Ele é muito gentil, ele não vai entrar no seu coração sem ser convidado. E o domínio próprio é muito importante para tudo na nossa vida. Ele não vai entrar no seu coração sem que você chame, sem que você convide ele para isso. Então, depois de tudo que a gente conversou aqui, se algo fez sentido na tua vida, se você deseja uma mudança de vida, se você deseja a ajuda do Espírito Santo para te ajudar com o domínio próprio, se você quer viver uma mudança de verdade, se você quer que o Espírito Santo seja o seu mentor, quero orar por você, para que Ele te ajude nessa decisão. Pai, eu oro agora, Senhor, por essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor, que elas sejam edificadas através, Senhor, da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira. Eu te peço, Senhor, nessa hora, capacita, Senhor, a cada um que deseja, Pai, a cada um que está ansioso pela Tua presença, Senhor, que aceita, Espírito Santo, a Tua ajuda e que quer uma mudança de vida e que quer melhorar, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, Pai, nos ajuda com o equilíbrio, Senhor, nos ajuda com o domínio próprio na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas decisões. Nós precisamos, Espírito Santo, da Tua ajuda, nós precisamos, Senhor, da Tua direção na nossa vida. Então nós te pedimos nessa hora, Pai. Eu não conheço, Senhor, a pessoa que está vendo esse vídeo, eu não sei quais as suas necessidades, Senhor, quais são as suas tentações, quais são as suas dificuldades, mas o Senhor conhece, Senhor, o endereço de cada uma dessas pessoas que estão assistindo e que querem, Senhor, nesse dia receber o Teu amado Espírito Santo dentro do coração delas. Então eu te peço, Senhor, ajuda elas nessa hora, Pai, que elas consigam, Senhor,
levantar, Senhor, desse lugar de escravidão, que elas consigam, Senhor, levantar desse lugar, Pai, onde não conseguem se controlar, onde não conseguem dominar suas emoções, onde não conseguem se levantar desse lugar. Deus, eu entrego, Senhor, o nome de cada uma delas a Ti, Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida, Pai. Que a partir de hoje elas possam ter uma experiência diferente contigo. Que a partir de hoje, Senhor, elas possam ter alguém com quem contar, Senhor, que é a Tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida até aqui. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício lá na cruz por nós. E desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu queria te pedir uma coisa. Nós estamos fazendo todo final de vídeo uma frase-chave para colocar nos comentários aqui embaixo. Além de colocar aqui nos comentários, você vai estar declarando publicamente, profeticamente essa verdade. Então, se você realmente quer que o Espírito Santo seja seu mentor, escreve aqui embaixo a frase-chave: o meu melhor mentor é o Espírito Santo. Escreve aqui embaixo nos comentários essa frase, que eu tenho certeza que mais pessoas serão edificadas, além de você já estar declarando, profeticamente, que a partir de hoje o Espírito Santo vai entrar na sua vida e vai ser o seu mentor para te ajudar com todo o processo de domínio próprio e com os demais frutos, Muito obrigada por assistir esse vídeo, manda para aquele amigo que precisa de uma mensagem como essa. Nos vemos no próximo vídeo, que Deus te abençoe e que Ele se revele para você.